Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com o quiropraxista Miguel Mastropaulo sobre lombalgia recidivante. Parece um palavrão, não é, minha gente? Mas na verdade é algo que muita gente tem, não é, Miguel? Sim, exatamente, Mônica. Prazer ter você aqui para falar de algo realmente muito importante. Vamos explicar para o nosso telespectador o que é a lombalgia recidivante. Bom, o prazer é meu em estar aqui, né, mais uma vez. Obrigado pelo espaço. É sempre importante a gente levar algumas informações para as pessoas, né, a respeito de problemas que acontecem na coluna vertebral. A lombalgia recidivante, na verdade, ela significa duas coisas. Primeiro, lombalgia é uma dor que acontece na parte de trás das costas, né? Geralmente no final da coluna vertebral, né? Quando a gente imagine que nós estivéssemos em pé, seria 5, 4, 3, 2, 1, final da coluna dorsal, certo, até a prega glútea. Qualquer dor nessa região é considerado como uma lombalgia, né? Então, a recidiva, na verdade, significa que são lombalgias que elas aparecem e desaparecem. E elas acontecem de formas recorrentes. certo. Geralmente o início do problema que nós temos na coluna, a pessoa realiza uma atividade, seja ela leve ou intensa, e por algum motivo ela começa a apresentar dor nas costas. Quando o início do problema, justamente a pessoa ela tem um episódio que não dura muitos dias. E às vezes a dor não é muito intensa, mas a pessoa sente um desconforto e percebe que aquilo não é normal, ela nunca teve aquilo. Só que passa 2, 3 dias e aquilo desaparece. Tudo bem, a pessoa vai passar algum tempo, em alguns casos ela chega a passar próximo de 1 ano sem ter nenhuma dor, em alguns casos até mais. Depois ela vai sentir essa mesma dor e ela vai desaparecer de novo. Só que a próxima vez que ela aparecer, ela já não vai tomar tanto tempo entre uma dor e outra. Uma dor e outra, exatamente. Em alguns casos a intensidade ela pode variar. E por que acontece? Então, basicamente, o que acontece é um mau funcionamento da coluna vertebral. A coluna vertebral ela é composta pelas articulações, né, e dos discos, né, as vértebras, os discos, a parte lombar também aqui tem a articulação sacroiliaca. Então, a coluna ela serve basicamente para fazer movimentos, para permitir os movimentos de rotação, de flexão e de lateralização, certo? Essa mecânica articular ela é composta de muitos movimentos e é muito comum que um desses segmentos eles acabam perdendo o movimento adequado, que é o que nós chamamos de subluxação vertebral. Luxação é quando algo está fora. Tá. Né? Subluxação não fora, teoricamente, mas muito pouco. Mas já é o suficiente para atrapalhar o funcionamento articular. Esse mau funcionamento articular, ele não gera dor no início. E aí ele vai aparecendo como sinais, né? E normalmente as pessoas, o que elas fazem? Elas só entendem que ela tem dor e que ela precisa se livrar da dor. E normalmente nesses casos as pessoas estão acostumadas a tomar o analgésico. Sim. Então isso a um primeiro momento, ele não é tão ruim. Só que a um longo prazo, o problema que ele começou lá atrás, na primeira vez que você teve a sua crise, ele foi aumentando, aumentando, aumentando. Isso vai acometendo mais partes da coluna até chegar um momento onde a pessoa passa a ter problemas mais complicados, né? Agora, lombalgia e ciática é a mesma coisa? Não. É muito... O ciático, na verdade, ele é um nervo que ele é formado por algumas raízes nervosas da coluna lombar. Aqui, o que a gente visualiza é o seguinte: entre as articulações existem esses ramos nervosos, né? Cada segmento desse nervo ele vai para uma parte da perna. Então, o nervo ciático é a junção praticamente de 4 raízes nervosas, basicamente, que se juntam e formam um nervo bem calibroso. Então, qualquer parte desses 4 segmentos poderia gerar uma dor irradiada. Aí a lombociatalgia.
Mas como as pessoas estão muito acostumadas a dizer ciática, às vezes elas falam que tem uma dor em qualquer outra parte e associa isso à ciática. Então, Entendi. a ciática clássica é uma dor que ela começa na coluna lombar e ela tem que chegar até próximo ao joelho, ou abaixo do joelho, né? Pela região posterior de coxa. Isso significa uma compressão no nervo ciático. Bom, nós vamos falar mais no nosso próximo bloco. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, devido ao preço dos imóveis, muita gente tem transformado seus imóveis, às vezes, em escritórios, enfim, uso comercial. Isso pode, não pode? Como é que fica isso? É um problema muito sério, Mônica. Realmente, recentemente, nós temos percebido que as pessoas, até para fugir de aluguel ou por acharem que aquele tipo de serviço vai estar mais seguro dentro daquele condomínio onde elas residem, ou onde elas têm uma propriedade e o uso é residencial, fica mais prático para elas. É aquela questão de você só pensar em você, esquecer do entorno, né, dos seus vizinhos. A grande dificuldade é quando o condomínio é estritamente residencial, porque aí eu só posso admitir moradia para uso residencial. Sim. Nem, às vezes, um escritório, alguém que não faça barulho ou coisa parecida. Lógico que não vai dar para saber se dentro daquele apartamento, daquela unidade, vai estar acontecendo uma atividade não residencial. Mas algumas atividades, eu já vi casos, por exemplo, o condomínio tem um salão de cabeleireiro dentro do prédio residencial. E se descobriu porque aumentou o consumo de água e as pessoas entravam todas descabeladas e saíam arrumadas, né? Então o síndico acabou percebendo e tomou as medidas cabíveis. Já vi caso, por exemplo, de transformarem o imóvel também residencial em clínica para idosos. E como faz isso? E como é que acontece? Nesse caso foi extremo, né? Porque um idoso acabou falecendo, houve a interdição do local, o prédio quase também ficou interditado, porque... Que barbaridade. Enfim, as pessoas fazem coisas que, como eu falo, passa o problema para o síndico, para outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Então a primeira coisa é cumprir a convenção e o síndico tem que estar atento. Começa a ver alguma movimentação diferente, ele já tem que chegar e perguntar, ver o que está acontecendo, investigar. Porque isso será possível se houver uma modificação da convenção. Eventualmente. Porque, veja, às vezes a própria estrutura do condomínio não permite isso. A estrutura que eu digo física, não é só a convenção em relação ao uso, mas a estrutura física às vezes não permite. Porque, por exemplo, uma clínica, hoje, depende de acesso, por exemplo, para a pessoa com cadeirante, e outras situações, enfim. Coisas que às vezes não dá para fazer num prédio. Até semana que vem. Até semana que vem. Não saia daí, nós já voltamos. No universo, tudo está em movimento. No espaço, o tempo é marcado pelo ritmo dos astros. O céu e a terra devem se mover em sincronia, para que a harmonia se faça presente em nossas vidas. Escola Santista de Astrologia. Cursos e atendimentos. Telefone 3284-9714.